Olá, bem-vindos a mais uma Análise Focada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está por toda parte, mas nem sempre a gente vê. Os sistemas elétricos industriais. É a energia que move tudo na fábrica, né? Exatamente. É a força vital por trás da produção. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando uns manuais técnicos bem completos do Senai, sabe? Focados justamente nisso, nas instalações elétricas da indústria. Ah, legal. E eles cobrem o que exatamente? Olha, cobrem bastante coisa, desde os fios, os condutores, até os dispositivos de proteção, motores, transformadores e, claro, um ponto super importante, segurança. Entendi. Então, a nossa ideia aqui é tentar, desmistificar um pouco esses componentes, né? Entender como funcionam, por que são importantes e o papel das normas, tipo essa ABNT NBR 5410, que todo mundo fala. Isso, é pegar o essencial desse material técnico e traduzir de um jeito claro, prático. Ver como isso afeta a segurança no dia a dia e a eficiência de tudo lá na planta industrial. Perfeito. E como a gente vai organizar isso? Bom, a gente pode começar pela força mesmo, pelos motores elétricos. Depois, a gente fala de como controlar e proteger esses bichos. Aí passamos para os transformadores que adaptam a energia e, no final, a base de tudo, aterramento e a infraestrutura física. Que tal? Ótimo. Vamos nessa então. Motores elétricos. Basicamente, eles pegam a eletricidade e transformam em movimento, em força mecânica, certo? Isso aí! Para fazer as máquinas funcionarem, esteiras rodarem e tudo mais. E o tipo que mais aparece na indústria, segundo as fontes, é o motor de indução. O pessoal chama de assíncrono também. Ah, o famoso motor de indução. Por que ele é tão comum? Principalmente porque ele é bem robusto, aguenta o tranco e o custo dele é relativamente mais baixo. O funcionamento é até que simples conceitualmente. Um campo magnético girando no estator, que é a parte fixa, Certo. induz uma corrente lá no rotor, a parte que gira, e isso faz ele girar junto, quase na mesma velocidade. É bem engenhoso. Mas tem aquele porém, né? A tal da corrente de partida, que é um susto. Pois é, esse é um ponto crítico. As fontes mostram bem isso, com gráficos e tudo. A corrente, na hora que você liga o motor, aquele pico inicial pode ser, sei lá, 5, 7, até mais vezes maior que a corrente normal dele funcionando. Nossa. E aí? Isso complica as coisas, imagino. Complica, porque todo o sistema tem que aguentar esse tranco, mesmo que dure só uns segundos. Os cabos, os disjuntores, os contatores, tudo tem que ser dimensionado pensando nesse pico. Senão, não funciona ou desarma tudo. Entendi. E como se lida com isso, principalmente nos motores maiores? Não dá para ligar direto na tomada, né? Não mesmo. Para motor pequeno, às vezes até vai, partida direta que chamam. Mas para os grandes, as fontes falam muito da partida estrela-triângulo. Estrela triângulo? Como funciona isso mais ou menos? É uma forma de ligar as bobinas do motor de um jeito diferente no começo, na configuração estrela. Isso reduz a tensão que chega nelas e, consequentemente, diminui aquele pico de corrente. Ah, inteligente. Sim. Aí, depois que o motor já pegou a velocidade, um temporizador muda a ligação automaticamente para triângulo e ele passa a funcionar com a potência total. Claro, hoje tem também as soft starters eletrônicas que fazem isso de forma mais suave ainda. E todo motor vem com aquela plaquinha, né? A placa de identificação. O que a gente precisa olhar ali? Várias coisas importantes. Potência, claro, tensão, corrente. Mas olha, tem o fator de serviço, o FS. Ele diz se o motor aguenta uma sobrecargazinha contínua sem reclamar. Interessante. E a classe de isolamento, ISO-L. Isso define a temperatura máxima que o isolamento dos fios lá dentro suporta. Ignorar isso é pedir para queimar o motor antes da hora. E claro, a placa mostra como ligar os fios para diferentes tensões da rede. Tem motor com 6, 9, 12 pontos. Você tem que ligar certo. Muita informação crucial ali. Bom, além desses de indução, que são os reis da indústria, as fontes falam de outros, tipo os de corrente contínua, os CC. Qual a deles? Os motores CC são diferentes na construção. Eles têm umas escovas que levam a energia para a parte que gira, o rotor. A grande vantagem deles, que os manuais destacam, é que dá para controlar a velocidade e o torque com muita precisão. Ah, então é por isso que ainda usam. Exato. Mesmo precisando de uma fonte separada de corrente contínua para certas máquinas, robôs, sistemas de tração, onde esse controle fino é essencial, eles ainda têm seu lugar.
Tem tipos diferentes também. Série, paralelo, composto, cada um com uma característica de torque e velocidade. E os síncronos? O nome já diz algo. Diz sim. A característica principal deles é essa: giram numa velocidade cravada, constante, sincronizada com a frequência da rede elétrica, sem tirar nem pôr. E para quem serve isso? Para aplicações onde qualquer variaçãozinha de velocidade é problema. Pensa em alguns processos industriais bem específicos, ou grandes compressores. Eles são mais complexos, precisam de uma alimentação extra em CC para o rotor, então geralmente são para potências mais altas ou quando o sincronismo é obrigatório. Nossa, quanta variedade! Escolher o motor certo não é só olhar a potência, então. E os exemplos práticos dos manuais, os casos e relatos, ajudam a ver a importância de instalar e cuidar bem deles, né? Com certeza, tem um caso lá de umas escovas mal montadas no motor CC. Coisa boba, né? Parou a máquina. Outro fala de um contator que deu problema e queimou um motor caríssimo. Mostra que não adianta só escolher bem, tem que instalar e manter direitinho. O que já puxa o gancho para o nosso próximo ponto: controle e proteção. Como a gente garante que tudo isso funcione sem dar problema e com segurança? Aí entram outros personagens importantes, contatores, disjuntores, fusíveis, e é aqui que a norma ABNT-NBR 5410 vira a bíblia, digamos assim. Ela que dita as regras para a segurança de todo mundo e do lugar. Certo. Começando pelos contatores. O que eles são, na prática? Pensa num interruptor parrudo, só que controlado de longe. Em vez de alguém ir lá e girar uma chave pisada para ligar um motorzão, você manda um sinal elétrico pequeno para a bobina do contator. Uhum. Essa bobina vira um ímã, puxa os contatos e fecha o circuito principal, deixando a corrente alta passar para o motor. As fontes até diferenciam, tem o contator de potência, para carga pesada, e o auxiliar, que é para lógica de comando, para acender uma luzinha indicadora, essas coisas. E tem que escolher o certo para cada uso, né? Falam de categoria de emprego. O que é isso? Basicamente, é saber para que tipo de trabalho o contator foi feito. Ligar e desligar um motor, que tem aquele pico de corrente e é uma carga indutiva, exige muito mais do contator do que ligar um forno, que é uma resistência pura. Ah, entendi. Usar um contator que não foi feito para aquilo, para aquela categoria, é receita para ele falhar rápido. Teve um caso no manual de um contator que não aguentou numa esteira. Parou a produção. Mostra bem o impacto. Ok, contator, liga e desliga. Mas e se der um curto-circuito? Ou se o motor começar a puxar corrente demais, uma sobrecarga? Aí entram os disjuntores e os fusíveis para proteger. A grande diferença que as fontes deixam clara é que o disjuntor você pode ir lá e rearmar depois que ele atua. O fusível não. Queimou, já era, tem que trocar. E o disjuntor mais comum é o termomagnético, certo? Como ele faz essa mágica? Ele tem duas proteções numa peça só. Uma térmica, que é um bimetal, uma chapinha feita de dois metais diferentes. Ela esquenta com a corrente. Se a corrente fica um pouco alta por muito tempo, tipo uma sobrecarga, ela entorta e desarma o disjuntor. Certo. E a outra? A outra é a magnética. É uma bobina que reage na hora se a corrente sobe muito rápido e muito alto, que é o caso de um curto-circuito, aí ela desarma instantaneamente. Então protege contra as duas coisas, sobrecarga e curto. E para proteger as pessoas contra choque, tem o tal do DR, o diferencial residual. Esse é importante, né? Importantíssimo, é um salva-vidas, literalmente. Ele funciona comparando a corrente que entra no circuito com a que sai. Tem que ser igual, né? Lógico. Se alguém leva um choque ou se tem uma fuga de corrente para a terra por um fio descascado encostando na carcaça, por exemplo, uma parte da corrente some no caminho. O DR percebe essa diferença por menor que seja e pá, desliga tudo muito rápido, antes que dê tempo de causar um estrago sério na pessoa. Os manuais falam que os de 30 mA são obrigatórios em tomadas, banheiros. Faz todo sentido. E tem também o disjuntor motor. O que ele tem de especial? Ele é tipo um combo para motores menores. Ele faz a função de ligar e desligar, como um interruptor, tem a proteção térmica contra a sobrecarga, que geralmente dá para ajustar certinho para a corrente do motor, e tem a proteção magnética contra curto. Tudo numa peça só. Facilita a vida para motores pequenos. E os fusíveis? Ainda se usa? Mesmo tendo que trocar? Opa, se usa! Principalmente para proteger contra curto-circuito, porque eles são extremamente rápidos nisso. O ponto-chave que as fontes batem muito na tecla é a velocidade.
Tem fusível ultra rápido, que é para proteger eletrônica delicada, tipo em inversor de frequência, soft starter. Ah, tá. Tem os rápidos, para cargas normais, tipo iluminação, resistência, e tem os retardados, feitos para aguentar aquele pico de partida de motor e transformador sem queimar à toa. Escolher o tipo errado de fusível é um problema sério. Ou desarma sem precisar, ou pior, não protege quando deveria. Nossa, é muito detalhe. Fica claro que escolher e dimensionar isso tudo direitinho não é luxo, é necessidade básica para evitar acidente, incêndio, é o que a norma pede, né? Totalmente. E falando em ajustar a energia para os equipamentos, chegamos nos transformadores. Isso, os transformadores. Aquelas caixas que a gente vê nos postes, mas que dentro da indústria também são essenciais. Para que servem mesmo? A função principal deles, que as fontes explicam usando a ideia de indução mútua, é mudar o nível da tensão elétrica, da voltagem, né? Sem ter fio ligando a entrada e a saída diretamente. Como assim? É pelo campo magnético. A corrente na bobina de entrada, o primário, cria um campo magnético no núcleo de ferro. Esse campo magnético faz surgir uma corrente na bobina de saída, o secundário. A mágica é que, dependendo do número de voltas de fio em cada bobina, a tensão na saída pode ser maior, menor ou até igual à da entrada, só para isolar os circuitos. Entendi. Ele pode aumentar a tensão para mandar a energia longe. Isso, para transmissão. Ou reduzir para usar nas máquinas da fábrica ou em casa, ou só isolar mesmo, por segurança. E como eles são por dentro, basicamente? Tem o núcleo, que é feito de um monte de lâminas fininhas de aço com silício para conduzir bem o campo magnético. E tem as bobinas, que são os enrolamentos de fio de cobre bem isoladas uma da outra e do núcleo. Primária, onde entra energia, secundário, onde sai. E os tipos mais comuns na indústria são o monofásico e o trifásico. Exato. Monofásico a gente vê em equipamento menor, circuito de comando. As fontes até mostram os modelos com várias saídas no primário para você escolher se liga em 110 ou 220 volts, por exemplo. Ah, prático. Já os trifásicos, esses sim são o coração da distribuição de energia para a indústria e para alimentar as máquinas mais pesadas. E nesses trifásicos, falam das ligações estrela, que é um Y, e triângulo, que é um delta, delta. Por que isso é importante? Essas ligações definem como as três bobinas de cada lado, primário e secundário, são conectadas entre si. E a combinação que você faz, tipo ligar o primário em triângulo e o secundário em estrela, delta e Y, ou ao contrário, Y delta, muda as características da tensão e da corrente que saem do transformador. E tem aplicações típicas para cada combinação? Sim, sim. Por exemplo, o delta estrela é muito usado para elevar a tensão lá na geração de energia. Já o estrela delta é comum para baixar a tensão nas subestações que alimentam as fábricas. A escolha depende do que você precisa fazer com a energia. E claro, errar na ligação deve ser um problema. Um problemão. As fontes alertam para isso com um caso e relato de um transformador que foi ligado errado numa chave seletora e queimou o equipamento. Inverter primário com secundário, errar as fases na ligação trifásica pode dar sobretensão, subtensão, queimar tudo, causar um risco enorme. Atenção total na hora de ligar. Com certeza. Bom, já falamos dos motores, do controle, da proteção, de como adaptar a tensão, mas nada disso funciona direito e com segurança sem uma base bem feita. Aí entra o aterramento e a infraestrutura, né? Perfeito. Aterramento é segurança pura. É ligar de propósito certas partes do sistema elétrico e as carcaças metálicas dos equipamentos num ponto conectado à terra. Para quê? O objetivo número 1 é criar um caminho fácil para a corrente elétrica ir embora para a terra se alguma coisa der errado. Tipo, um fio encosta na carcaça do motor. Em vez da corrente passar por quem tocar no motor, ela vai pelo fio de aterramento que oferece menos resistência. Ah, para desviar a corrente perigosa. Exatamente. E também serve para dar um ponto de referência para o sistema elétrico, um 0 volts estável. E a NBR 5410 define como fazer isso? Com aqueles esquemas TT, TN e T. Que sopa de letrinhas é essa? Parece complicado, mas a ideia é definir como o ponto neutro da alimentação e as partes metálicas, as massas, são ligadas ao terra. No TN, por exemplo, o neutro e o terra usam parte do mesmo caminho. É mais econômico, mas tem que ter cuidado. E o TT?
No TT, o neutro tem o aterramento dele lá na fonte e as carcaças dos equipamentos têm um aterramento separado, independente. Geralmente, exige o uso do DR para garantir a proteção. O IT é mais especial para lugares onde não pode desligar de jeito nenhum, tipo hospital. A escolha do esquema certo depende da análise da instalação. E como o aterramento ajuda os disjuntores e o DR a funcionarem melhor? Eles trabalham juntos. Um bom aterramento garante que, se houver uma fuga de corrente para a Terra, essa corrente seja alta o suficiente para fazer o disjuntor termomagnético ou o DR perceberem rápido e desligarem o circuito. Entendi. Sem aterramento bom, a corrente de fuga pode ser pequena, o disjuntor demora para atuar ou nem atua, e o risco continua ali. Exatamente essa lógica. Um complementa o outro para a segurança funcionar. Faz muito sentido. E para organizar os fios, os cabos, proteger tudo isso fisicamente, entra a infraestrutura. O que os manuais falam sobre isso? Falam da importância de ter um caminho bem definido e protegido para os cabos. Mencionam as eletrocalhas, que são tipo umas bandejas de metal, que podem ser furadinhas ou lisas para apoiar os cabos. Certo? Tem os perfilados, que são umas estruturas de metal em formato de U ou C, bem versáteis. Dá para pendurar luminária, passar cabo, fixar tomada. E os eletrodutos, os canos mesmo, para proteger os fios. Para cabos mais grossos e pesados, usam os leitos, que parecem umas escadas deitadas. Dão bom suporte e ajudam a ventilar. E tudo isso geralmente termina nos painéis elétricos, né? Os quadros de comando. Sim, os painéis são como o cérebro do sistema. São as caixas onde ficam os disjuntores, contatores, relés, tudo organizado. E a organização lá dentro é fundamental. As fontes mostram o uso de trilhos DIN, que é um padrão para encaixar os componentes fácil. Ah, aquele trilho padrão. Esse mesmo. E as canaletas de plástico, para guiar os fios lá dentro, para não virar aquele ninho de rato, sabe? Facilita muito na hora de dar manutenção ou achar um problema. E, claro, usar prensa-cabos para vedar a entrada dos fios na caixa, aterrar direitinho a porta, a placa de montagem. Tudo isso conta para a segurança e para a durabilidade. E escolher mal essa infraestrutura também dá dor de cabeça. Com certeza. Tem outro caso relato que fala disso. Escolheram um tipo de canalepa fechada que dificultou passar os fios depois. Tiveram que refazer parte do trabalho, atrasou tudo. Mostra que até esses detalhes, que parecem só organização, impactam no custo e no prazo. Um bom aterramento e uma infra bem planejada são a base para tudo funcionar bem e seguro. Já que falamos do ciclo todo, só para fechar, o descarte desses componentes no final da vida útil. Tem alguma recomendação? Sim, os manuais tocam nesse ponto, que é de responsabilidade, né? Muitos componentes têm materiais perigosos, chumbo, mercúrio. A norma ABNT-NBR 10004 ajuda a classificar esses resíduos. O importante é descartar certo, procurar reciclagem quando possível, para não contaminar o ambiente nem prejudicar a saúde das pessoas. É fechar o ciclo direitinho. Perfeito. Então, olhando para tudo que a gente conversou hoje, fica bem claro como tudo está ligado, né? Isso mesmo. Os motores dão a força Mas precisam dos contatores para ligar e desligar. e dos disjuntores e fusíveis certos para proteger. Alimentados, talvez, por um transformador que ajustou a tensão. E tudo isso seguro por causa de um bom aterramento. E organizado dentro de uma infraestrutura bem feita, seguindo a NBR 5410. É um sistema complexo. Exato. A mensagem que fica é que mexer com eletricidade industrial não é para amador, né? Precisa de conhecimento técnico, atenção aos detalhes e seguir as normas à risca. O risco é muito alto para fazer gambiarra. Sem dúvida. Profissional qualificado e atualizado é essencial. Para a gente terminar com uma pulga atrás da orelha, os manuais mencionam de leve tecnologias mais novas como soft starters, inversores de frequência que controlam os motores de um jeito muito mais inteligente. Isso faz a gente pensar. Com a automação crescendo, o que será que os profissionais dessa área vão precisar saber daqui para frente? Que novas habilidades vão ser chave nesse cenário? Fica aí a reflexão.